Fala galera do xadrez, aqui é Samuca do canal Xadrez Todo Dia. No vídeo de hoje vou dar dicas de finais, isso mesmo, como dar mate com rei, torre e rei e também com rei, dama e rei. Quando estamos iniciando no xadrez, é uma aventura tentar dar mate quando estamos nessas situações. Rodamos o tabuleiro inteiro várias vezes e nada. Você já passou por isso? Comenta aí! Mas não tem problema, isso é normal. Pois caso faça um movimento errado em algumas situações, você pode inclusive afogar o rei adversário ao invés de finalizar ele. Por isso hoje vou dar dicas de como você pode ganhar rapidinho nessas situações, vamos lá? Temos aqui uma situação onde estamos para promover um peão. Primeiramente vamos promover para a torre. Aqui a torre vai servir como um guarda, cercando um perímetro, pois ela impedirá que o rei ultrapasse seus limites, tanto na linha quanto na coluna. Dessa forma, nosso objetivo é ir cada vez mais aumentando o cerco sobre o rei adversário, diminuindo sua área de movimentação. Para dar esse mate, é fundamental o trabalho conjunto de torre e rei, pois nosso rei irá limitar mais ainda o movimento do rei adversário, e nosso objetivo é prendê-lo em uma única fileira ou coluna. É importante você saber que o rei adversário vai sempre querer capturar sua torre. Então, toda movimentação que ele fizer vai ser em direção a ela. Neste caso aqui, trazemos torre para F8, já tomando duas colunas dele. E aqui, rei para E7. Veja que a torre já está sob ameaça. Se nós fizermos um movimento como torre para F5, tá ótimo, limitamos mais ainda a movimentação do rei, correto? Não. Se rei para E6, ele está novamente ameaçando a torre. Então, quando formos movimentar a torre, precisamos deixar ela sempre numa posição segura. Rei movimenta e agora trazemos nosso próprio rei para o jogo, com o movimento G2. Se rei E4, note que o espaço dele está bastante amplo. Já trazemos nossa torre para F3, diminuindo assim uma linha deles. Se rei movimenta, por exemplo, D4, trazemos nosso rei para G3, rei E4, rei G4, movimentou aqui, pronto, aqui temos uma situação onde podemos trazer um rei para a coluna da torre, pois aqui o rei não irá poder mais movimentar para a coluna de E, então ou ele vem para D5 ou vai para C4. No caso de rei D5, trazemos torre F4 e novamente estamos bloqueando aqui a passagem do rei. As duas alternativas que ele terá será C5 ou D6, limitando mais ainda o movimento dele. Independente do movimento do rei, agora nossa jogada seria torre E4. Se rei D5 novamente se aproximando da nossa torre, mantemos a torre protegida com o lance rei F4. Aqui nós temos duas opções do jogo adversário. Por exemplo, rei D6, movimentamos nossa torre para E5. Aqui já tiramos mais uma linha dele. Estamos cada vez mais limitando o movimento do rei adversário, certo? Se rei C5, trazemos novamente nosso rei para a coluna da torre, limitando mais ainda o movimento do rei adversário. Através dessa técnica, vamos tentar empurrar o rei para o canto, tá bom? Sempre cuidado para manter a torre próxima do rei. Chegamos numa situação onde já está quase dando mate. No entanto, muita gente deixa essa oportunidade escapar, certo? Em uma situação dessa, estamos bloqueando praticamente todas as casas ao redor do rei. Aqui nós podemos fazer o lance torre D7, dando cheque. Se o rei tentar escapar para 6, não tem problema. Nosso rei está protegendo essas casas, ou seja, já criamos aqui um corredor de mate. Se nós movimentarmos a torre aqui para qualquer lugar na linha, o rei adversário será obrigado a vir para A5 e próximo lance é mate. O melhor movimento para o rei adversário nessa situação seria rei para C8, tentando mais uma vez capturar a torre e fugindo do cheque. Contudo, nós conseguimos aqui o nosso objetivo, que é prender o rei em uma coluna ou linha. Nesse caso aqui é uma linha. O rei já vai estar preso no canto. Então trazemos nosso rei para C6, ele é obrigado a vir para B8 e agora nós estamos numa situação que precisamos escolher muito bem nossos movimentos. Vamos ver o que acontece quando levamos nossa torre para D8. Aqui o rei é forçado a vir para A7, nós ganhamos movimento com a torre, por exemplo, torre para F8
E como nós estamos controlando todas essas casas, o rei ele é obrigado a vir para A6. E aqui a gente dá um mate, pois criamos um corredor impedindo qualquer escapatória do rei. Outra forma de dar mate aqui também seria movimentando a torre na coluna. Por exemplo, trazemos aqui torre para D5. Pode parecer que a gente está aumentando o espaço do rei, mas não. O nosso rei está bloqueando os movimentos do rei adversário. Se, por exemplo, rei para C8, nós podemos trazer nosso rei para B6 e quando o rei voltar para B8, que é a única casa disponível, nós damos o mate, pois aqui o rei também não tem chance de escapar. Se, por exemplo, rei para A7, nós podemos trazer nossa torre para D8, em seguida o rei é obrigado a vir para A6 e aqui temos novamente checkmate. E se rei para 8, novamente trazemos o rei para B6, após o lance forçado rei B8, levamos novamente nossa torre para D8, dando mate. Outra forma também de agir nessa situação seria movimentar nosso rei diretamente para B6, e aqui o rei tem apenas duas opções, A8 ou C8. Se caso o rei C8, não tem problema, movimentamos nossa torre na coluna, o rei será forçado a B8 e novamente temos mate. Se caso o rei A8, temos já o mate direto em D8. A ideia em todos esses movimentos é limitar o raio de ação do rei adversário, impedindo que ele tenha muitos espaços para ir e forçando ele sempre a uma situação onde ele se encontre dentro desse corredor de mate. Agora vamos aqui para a situação com a dama, certo? Temos aqui novamente a promoção do peão, vamos promovê-lo para a dama. Aqui será bem mais fácil, porque nós mantemos o princípio da torre, que é diminuir o perímetro do rei adversário. No entanto, o rei adversário não irá tentar capturar nossa dama, pois ela é muito capaz de se proteger sozinha. E aqui nós temos uma técnica bem simples de empurrar o rei adversário para o canto. No caso de rei E4, por exemplo, ainda tentando se manter no meio do tabuleiro, nós trazemos nossa dama para F6. Qual é a ideia aqui? Sempre manter a distância do cavalo. Por exemplo, vamos tentar sempre deixar nesse perímetro de 3×2, pois além de impedir de o rei cruzar a coluna ou a linha, nós também temos a diagonal. Ou seja, se o rei quiser ficar longe do canto, ele vai sempre tentar se movimentar de uma maneira a ficar o mais próximo possível da dama. Então, por exemplo, rei D5, não tem necessidade de movermos nossa dama, nós ganhamos tempo aqui com o rei. Rei por E4, novamente movimentamos nosso rei, rei D5, aqui nós já tiramos a casa do rei adversário vindo para F4, ou seja, ele só pode vir para C5 ou C4. No caso do movimento C4, trazemos nossa dama para E5, mantendo a mesma distância do rei adversário. Se rei D3, movimentamos para F3, tirando a casa de D3 no próximo movimento. E assim rapidamente nós conseguimos jogar o rei adversário para o canto. Quando o rei adversário chegar na última linha ou coluna, já fica muito simples a partir daqui. Levamos nossa dama para a penúltima linha ou coluna disponível, prendendo o rei, e a partir daqui basta novamente nós criarmos um corredor de mate em frente ao rei adversário com o nosso próprio rei. Se no caso rei para A4, trazemos nosso rei para C3, ele será obrigado a movimentar para A3 e nós damos mate com a dama em A6. Temos aqui nosso corredor de mate novamente. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado das nossas dicas. Se você gostou, dá aquele like, se inscreve no canal para muito mais conteúdo de xadrez de qualidade e não esquece de assinar o sininho das notificações, hein? Para não perder nada que a gente posta aqui. Compartilhe com os amigos para dar aquela força e até a próxima. Valeu!